O vento frio cortava as ruas estreitas da cidade eterna, como se o próprio ar tivesse se tornado cúmplice do segredo sombrio que pairava sobre o Vaticano. A cada passo que Eva dava, sentia a gravidade da história, das mentiras e do poder que haviam sido incutidos nas paredes de pedra daquelas instituições centenárias. Mais do que um simples governo, o Vaticano sempre havia sido uma fortaleza, um bastião onde o mundo via o Papa não apenas como um líder religioso, mas como o porta-voz de Deus na Terra. Mas naquele momento, Eva sabia que as coisas estavam prestes a mudar. As palavras que o Papa Gregório, agora chefe da Igreja, havia proferido naquele discurso inflamado, transmitido para milhões de telespectadores ao redor do globo, haviam rasgado o véu de silêncio que cobria os segredos mais profundos da Igreja Católica. Ele, com toda a sua autoridade, insistia em manter a ordem antiga, em defender a fé que fora transmitida de geração em geração, sem jamais questionar a estrutura que mantinha o poder. Eva nunca havia questionado sua fé. Nunca. Mas quando os ossos dos mártires começaram a falar, quando os segredos de um passado repleto de sangue e silêncio vieram à tona, ela não podia mais fechar os olhos para a verdade. Os mistérios do Vaticano, que haviam sido escondidos sob o manto da santidade, estavam prestes a ser expostos para o mundo. Ela havia sido escolhida para ser a guardiã dessa verdade, uma missão imposta a ela por forças que nem ela mesma compreendia, completamente. E agora, diante da janela do pequeno apartamento que compartilhava com José, ela via a cidade se mover, mas nada mais parecia o mesmo. Não a mentira que havia sido passada por gerações, nem os rostos que antes olhavam para o Papa com respeito, quase veneração. O que ela sentia agora era um peso, uma responsabilidade que esmagava sua alma. Ela sabia que estava prestes a dar o primeiro passo em um caminho sem volta, onde a verdade e o poder se entrelaçariam em uma dança mortal. A história da Igreja Católica estava prestes a ser reescrita. A batalha pela alma da humanidade havia começado, e de alguma forma, Eva se tornara a chave para o seu desfecho. Aos poucos, ela fechou os olhos e sussurrou para si mesma: que a verdade seja feita, não importa o custo. O envelope chegou em uma manhã nublada, sem remetente. A caligrafia era firme, antiga. Luca Rinaldi, repórter investigativo de um pequeno jornal em Roma, não esperava nada além das costumeiras contas e ameaças anônimas por suas reportagens incômodas. Mas aquela carta era diferente. Dentro, apenas uma chave enferrujada e uma frase: o poder está acima da fé. Na mesma noite, Luca recebeu uma ligação de número privado. Do outro lado, uma voz sussurrada: vai até a cripta de San Calixto, porta lateral, à meia-noite, leve a chave. Movido por sua curiosidade crônica e uma estranha inquietação que parecia vir de dentro, Luca foi. O acesso às catacumbas era ilegal, mas ele conhecia os caminhos. Em Roma, todos os jornalistas acabam, uma hora ou outra, se cruzando com os segredos da igreja. Lá, entre colunas quebradas e paredes úmidas, encontrou uma pequena porta de ferro. A chave encaixou como se tivesse sido moldada ali. No interior, uma arca de pedra. Dentro dela, um livro velho, com a capa em couro negro e um brasão papal. Duas chaves cruzadas e a inscrição em latim: Sigillum Quartum, o quarto selo. Manuscrito, escrito em um latim eclesiástico, falava dos 4 selos que sustentam o poder papal desde os tempos de Constantino. Mais que símbolos, seriam forças reais capazes de moldar o mundo, quando reunidas por um único homem. Na manhã seguinte, o Vaticano anunciava a morte repentina do Papa Clemente XIV. Os canais de TV exibiam a imagem do corpo sendo velado, enquanto rumores de envenenamento circulavam discretamente entre os corredores da Cúria. Luca sabia que não era coincidência. Dias depois, o novo Papa foi eleito com surpreendente rapidez. Gregório XVII, um cardeal de origem obscura e discurso inflamado, foi apresentado ao mundo com um sorriso discreto e um olhar penetrante demais para alguém em luto. Sua primeira fala como sumo pontífice foi curta. A igreja deve retomar aquilo que é seu por direito.
A verdade será restituída. Para muitos era apenas retórica conservadora. Para Luca, que lia cada página do Sigillum Quartum, aquilo era um alerta. O primeiro selo, segundo o livro, era o poder espiritual, a autoridade de ser a voz de Deus na terra. Nomear santos, definir doutrinas, comandar mais de 1 bilhão de fiéis, mas acima de tudo, ser inimputável. Ninguém, a não ser Deus, podia julgar o Papa. Gregório XVII, em seus primeiros dias, dissolveu ordens teológicas que questionavam doutrinas antigas. Rejeitou o ecumenismo moderno. Proibiu padres de participarem de discussões públicas sobre aborto, união homoafetiva e eutanásia. Na Cúria, o silêncio se instalou. O medo também. No mundo, algo estranho começou a acontecer. Fiéis relatavam milagres inexplicáveis. Curas, visões, estátuas chorando sangue. Os teólogos críticos chamaram de psicose coletiva. Gregório, porém, afirmou ser a mão de Deus confirmando sua autoridade. Lucas sabia que aquilo não era coincidência. O primeiro selo havia sido ativado, e com ele, o mundo começava a mudar. Mas 3 selos ainda restavam, e Gregório parecia disposto a recuperá-los, custasse o que custasse. A fumaça ainda pairava sobre os telhados da Praça de São Pedro. Uma Roma enlutada assistia ao novo pontífice Gregório XVII instaurar um regime de silêncio e obediência. Mas do lado de fora dos muros sagrados, Luca Rinaldi avançava como um homem à beira do abismo. Ele passara os últimos dias imerso na tradução do Sigillum Quartum. A caligrafia era de um escriba do século XIII, mas os relatos pareciam prever o presente. Ali estava descrita uma profecia esquecida, um papa que reuniria os 4 selos do poder absoluto para reordenar a fé com mão de ferro e ouro. Os selos eram místicos, mas atrelados a forças concretas e perigosas. O segundo selo, dizia o texto, era o poder político e diplomático. Para ativá-lo, o Papa deveria unificar a autoridade temporal com a espiritual, dissolvendo a separação entre trono e altar. Era preciso assumir controle pleno sobre o Estado do Vaticano e estender sua influência a outros governos. Na manhã seguinte, o Papa Gregório surpreendeu o mundo. Convidou embaixadores de nações em conflito para um encontro de reorientação da paz global no próprio Vaticano. O gesto parecia nobre, mas Lucas sabia o que significava. Ele estava ativando o segundo selo. Em nome da paz, Gregório começava a reunir líderes como peças em um tabuleiro de xadrez. Mas o que realmente preocupava Luca era o trecho seguinte do manuscrito, que mencionava um local específico: Biblioteca Codices Maximi, o Códice do 1200 Vaticano, um arquivo restrito, proibido até mesmo a cardeais. Continha documentos secretos, mapas, cartas de exorcistas, profecias banidas e tratados de alianças seculares da Igreja com governos e sociedades ocultas. Luca precisava entrar. Sorte, ou algo que ele não compreendia, o guiou até uma mulher, Irmã Amélia, uma bibliotecária do arquivo secreto. Jovem, mas com olhos de quem carregava séculos nas costas, ela leu os trechos traduzidos do Sigillum Quartum com um misto de temor e fascínio. Você não deveria ter encontrado isso, disse. Talvez não, mas alguém queria que eu encontrasse. Naquela noite, ela o levou pelas passagens subterrâneas que ligavam os arquivos aos antigos aposentos papais. A entrada era guardada por um sistema de trancas medievais que só podiam ser abertas com a mesma chave que Luca recebera na carta anônima. Lá dentro, o cheiro de pó e couro queimado envolvia o ar. Estantes de ferro ocultavam documentos que podiam reescrever a história da humanidade. E no centro da sala, uma mesa com um único livro isolado em vidro. Liber Sanguinis Regni, o livro do sangue do reino. Amélia tirou o vidro com um gesto quase ritual. As páginas do livro eram feitas de pele. Ali estava descrito o Tratado de Constantinopla, um acordo feito em segredo no século IV entre a Igreja e o Império Romano, garantindo ao Papa, por decreto imperial, o direito de interferir politicamente em qualquer nação cristã. Era o selo do poder político. Gregório já havia invocado seu espírito. Esse livro precisa sair daqui, sussurrou Luca.
Se você tentar, será caçado por todos os olhos da igreja. Eles têm mais olhos que Deus. Antes que pudessem decidir o próximo passo, o chão tremeu. Um ruído metálico ecoou nos corredores. Alguém o seguira. Corram, disse Amélia, agarrando o livro. Luca apagou a lanterna. Na escuridão absoluta, guiados apenas pelo som de suas respirações e pelos ecos dos perseguidores, os dois fugiram. Mas antes de saírem, Luca viu de relance um símbolo gravado na parede da sala secreta. 4 selos interligados, como uma serpente mordendo o próprio rabo. A profecia era real. Lá fora, sob o luar romano, Gregório XVII fazia um discurso na sacada da basílica. Seus olhos fixos no céu, sua voz como trovão. O mundo está dividido porque perdeu seu pastor. A espada da verdade não se curva à democracia. A paz virá pela ordem, e a ordem virá pela fé. Lucas sabia. O segundo selo havia sido rompido. O mundo novamente respirava o cheiro da guerra. O som de sinos ao longe misturava-se ao eco das sirenes que cruzavam os becos do Trastevere. Luca e irmã Amélia haviam escapado da biblioteca dos selos por pouco. O Liber Sanguinis Regni agora estava escondido, envolto em tecido sagrado, dentro de uma mochila improvisada. Mas o que continha ali era mais do que palavras antigas. Era a prova viva de que Gregório XVII estava resgatando os 4 selos do poder absoluto. Na manhã seguinte, uma nova notícia explodiu nas manchetes internacionais. O Papa havia declarado uma reforma econômica mundial em parceria com líderes religiosos e banqueiros. Chamava-se Pax Ecclesiae, uma proposta que uniria bancos católicos, fundos de investimento e doações estatais para formar um fundo trilionário de salvação humanitária. Mas Lucas sabia o que aquilo era. A ativação do terceiro selo, o poder econômico. Ele vai dominar pelo ouro dos justos, murmurou, lembrando-se da frase do Sigillum Quartum. Amélia o encarava, atônita, com os olhos fundos de quem não dormia há dias. Você não entende. Não é apenas dinheiro. É fé convertida em moeda. Eles vão usar a devoção como alavanca de controle. No Vaticano, o Papa Gregório havia convocado os principais banqueiros católicos da Europa. As reuniões não aconteciam na praça pública, mas no subsolo do Instituto para as Obras de Religião, o infame Banco do Vaticano. Lá, entre vitrais cobertos e paredes à prova de escutas, selavam-se acordos que remontavam à Idade Média. Em troca de proteção espiritual, bancos e aristocratas transfeririam ativos imobiliários e reservas para um fundo intocável gerido pela Santa Sé. O projeto incluía uma cláusula secreta, a absorção, a longo prazo, de 20% dos imóveis italianos para fins sociopastorais, ou seja, mais escolas, hospitais, seminários e nenhum imposto. Luca conseguiu acessar, com a ajuda de Amélia, um dos relatórios internos do Vaticano. Lá estava o número: 1,2 bilhão de dólares arrecadados em 2019, apenas com o sistema do dízimo estatal italiano, o famoso 8 por 1 mil. Era apenas a ponta do iceberg. Com esse poder financeiro, Gregório agora podia influenciar governos, redes, de mídia, ONGs e universidades católicas ao redor do mundo. O dinheiro, camuflado sob o véu da caridade, se tornava uma arma. Mas havia mais. Durante a fuga pela cripta dos mártires, um túnel antigo que conectava os arquivos à igreja de Saint-Étienne, São Clemente, Luca encontrou uma inscrição nas paredes úmidas. Um mapa rudimentar indicava o paradeiro do chamado Tesouro de San Galgano. Segundo lendas ocultas do Vaticano, era um cofre construído por monges templários sob os alicerces de Roma, contendo ouro, selos papais, manuscritos perdidos e contratos com reis europeus. Esse seria o verdadeiro cofre do terceiro selo. Determinado a impedir que Gregório o encontrasse, Luca seguiu as pistas até uma capela abandonada nos arredores de Tivoli. Lá, escondido sob o altar, encontrou uma porta de ferro e um aviso em latim: Non tentabis veritatem nisi puro corde. Não tente tocar a verdade sem coração puro. Desceu os degraus sozinho. Ao chegar ao fundo, viu um relicário, dezenas, de caixas de ferro forjado, cada uma marcada com o selo da igreja.
Um cofre central, porém, chamava a atenção. Era diferente. Não pela aparência, mas pela vibração. Havia algo ali que parecia vivo. Ao tocar o cofre, uma dor atravessou seu peito como uma espada invisível. Vozes sussurraram em sua mente, em latim antigo, repetindo a mesma frase: ouro sem alma é abismo, fé sem justiça é veneno. Dentro do cofre, Luca não encontrou moedas, mas documentos. Tratados de investimentos feitos por papas da Idade Moderna, alianças secretas com impérios coloniais, promissórias com bancos suíços. A igreja não havia apenas sobrevivido ao tempo. Ela controlava o tempo, comprando o presente com o lucro do passado. Enquanto lia, o telefone de Amélia tocou. Era um número desconhecido. Luca, eles sabem onde estamos. O sinal do Vaticano fora ativado. O cofre havia sido violado. E agora o terceiro selo, mesmo exposto, já estava em movimento. Gregório não precisava tocá-lo. Bastava que soubesse onde estava. O próximo passo é o quarto selo, sussurrou Luca. O mais perigoso de todos. O da mente. O da moral. O que transforma a fé em lei e a dúvida em crime. O mundo não seria mais o mesmo. A fumaça subia das chaminés de Roma, como se o próprio inferno respirasse sob a cidade. Em frente à Basílica de São João de Latrão, uma multidão se aglomerava para ouvir o novo discurso papal, anunciado como um chamado à consciência da humanidade. Luca e irmã Amélia, agora foragidos, observavam da sacada de um velho convento abandonado. O som dos alto-falantes ecoava por toda a cidade. Gregório XVII falava com firmeza em latim, traduzido ao vivo para mais de 70 idiomas. Filhos do Altíssimo, é chegada a hora de reconstruir o mundo. A moral cristã não é apenas um valor, é o único caminho possível para a salvação da civilização. O quarto selo havia sido quebrado, o poder de influência moral e social. Mas esse selo não era guardado em cofres. Ele vivia nas consciências, nos jornais, nas redes sociais, nas salas de aula, nos púlpitos e tribunais. E Gregório sabia usá-lo como nenhum outro papa. Com sua nova encíclica, intitulada Veritas Suprema, ele não só condenava o aborto, a eutanásia e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas propunha que países católicos, alinhados com a moral do Vaticano, fossem premiados com acesso facilitado ao fundo trilionário do Pax Ecclesiae. Um novo tipo de chantagem silenciosa, ética em troca de subsídio. Amélia lia a encíclica com os olhos marejados. Isso vai se espalhar como fogo em palha seca. Os governos vão ceder. Os políticos que resistirem serão chamados de inimigos da fé. O que resta da liberdade vai se dissolver. A estratégia era simples e assustadora. Moldar as leis do mundo segundo os valores da Igreja, não pela força, mas pela influência. O Vaticano não impunha decretos, sugeria verdades absolutas, como pilares da sobrevivência moral da humanidade. Quem discordava era tratado como ameaça à ordem natural. Nos parlamentos europeus, discursos conservadores começaram a invocar a nova doutrina de Gregório como argumento. Programas escolares foram revistos. Médicos passaram a recusar procedimentos antiéticos, protegidos por leis de objeção de consciência. Nos bastidores, juízes católicos eram promovidos silenciosamente com apoio político vindo de instituições religiosas. Era o renascimento da teocracia, mas desta vez vestida com roupas modernas, digitais inquestionáveis, e o mundo aplaudia. Enquanto isso, Luca recebeu uma mensagem criptografada. Era de Dom Rafael, um antigo arcebispo que fora banido da Santa Sé por denunciar abusos do clero. Ele conhecia Gregório pessoalmente, antes da eleição secreta que o colocou no trono papal. O encontro aconteceu numa igreja em ruínas, onde o cheiro de incenso antigo ainda impregnava as paredes rachadas. Ele não era assim. Gregório era um homem calado, estudioso, quase frágil. Mas algo mudou na noite do conclave. Disseram que ele entrou na Capela Sistina como um padre e saiu de lá como um profeta. Luca mostrou os documentos do cofre de San Galgano. Dom Rafael reconheceu os selos. Isso é a prova. Ele não governa com fé, governa com medo. Os 4 selos foram quebrados, e há rumores de um quinto.
Um quinto, o selo do silêncio, a arma final. Uma mensagem que será revelada ao mundo em rede global e que selará o destino da humanidade. Enquanto conversavam do lado de fora, um grupo de homens de batina escura cercava a igreja. Não eram padres, eram os vigilantes do trono, uma milícia secreta criada por Gregório para proteger o plano divino. Luca e Amélia conseguiram escapar por um alçapão, seguindo pelos túneis antigos da Roma subterrânea. No caminho, Amélia falava com medo e clareza. A influência moral do Papa é mais perigosa que seu ouro ou seus exércitos, porque ela não se impõe, ela convence, ela se infiltra. E quando se instala, ninguém mais questiona. O próximo passo não será dado em Roma, será na ONU. Ele vai tentar mudar o mundo inteiro de uma vez só. Luca sabia o que ela queria dizer. O quarto selo agora estava ativo. As mentes estavam sendo moldadas. E como um vírus invisível, o domínio se espalhava sem que ninguém percebesse. Restava descobrir se havia como desfazer os selos, ou se a humanidade já estava, de fato, selada para sempre. A sala estava em silêncio. As paredes, grossas do antigo mosteiro beneditino, escondido nos Alpes suíços, abafavam até mesmo o som do vento lá fora. Sentados em volta de uma longa mesa de madeira, padres, bispos e teólogos de diversas nações mantinham os olhos fixos em Dom Elijah, um cardeal exilado e considerado apóstata pela Santa Sé. O mundo acredita que Gregório XVII é um profeta, mas ele é apenas o rosto de algo maior. Um projeto que começou há décadas dentro das sombras do Vaticano e que agora se revela. Nós estamos diante do maior cisma da Igreja desde Lutero. O grupo era chamado de Ordo Veritatis, a Ordem da Verdade, formada por clérigos e estudiosos que se recusavam a aceitar a centralização tirânica de poder em nome da fé. Eles não negavam Deus, mas questionavam os homens que ousavam falar em nome dele com absolutismo. Entre eles estavam ex-teólogos, excomungados, bispos que renunciaram por consciência e até fiéis leigos influentes na academia e na política. Todos sabiam que, se fossem descobertos, seriam perseguidos, desacreditados, talvez silenciados. Luca e irmã Amélia estavam ali como testemunhas e portadores de documentos que comprovavam que o plano de Gregório não era apenas ideológico. Havia algo mais, uma peça escondida. O que seria esse quinto selo que Rafaele mencionou? Perguntou Amélia. Dom Elijah assentiu lentamente. Chama-se Vox Caelestis, a voz celestial. É um sistema que está sendo testado secretamente no Vaticano. Trata-se de uma tecnologia combinada de transmissão neural e inteligência artificial, treinada com textos teológicos e discursos papais dos últimos séculos. A ideia é simples e aterradora. Criar uma mensagem que, ao ser transmitida em escala global, provoque um colapso de discernimento nas massas. Em termos simples, um êxtase coletivo. Luca ficou em silêncio por alguns segundos. Uma lavagem cerebral em nível mundial, usando a fé como canal. Dom Elijah continuou. O lançamento oficial está previsto para o Encontro das Nações pela Fé Global, na sede da ONU, no próximo equinócio. Será apresentado como uma mensagem celestial captada em oração. Mas já sabemos que será codificada para manipular estados emocionais e decisões morais. Será o selo final, o último anel de controle. O grupo inteiro ficou em silêncio. Então, uma freira alemã de nome Sofia se levantou com os olhos ardendo. Devemos romper o silêncio. Devemos nos separar oficialmente. Iniciar o cisma. Fundar a nova Igreja da Verdade, sem riqueza, sem tronos, sem mentiras disfarçadas, de doutrina. Dom Elijah hesitou. Um cisma seria algo brutal, mas o tempo corria. Enquanto isso, em Roma, Gregório XVII soube da reunião secreta nos Alpes. Diante dos cardeais leais, sorriu serenamente. Que os justos se declarem. O trigo deve se separar do joio. Quanto mais se afastarem, mais clara será a luz que os consumirá. Ele já havia preparado a resposta. A emissão de uma excomunhão coletiva. Um decreto que colocaria toda a Ordo Veritatis fora da igreja. E pior,
rotularia seus membros como hereges modernos, abrindo espaço para perseguição legal em países onde a Igreja ainda tinha influência institucional. No mundo, começaram a surgir dois blocos invisíveis: os filhos da cátedra, fiéis à doutrina oficial, e os discípulos da verdade, seguidores do cisma. Blogs, jornais, universidades e comunidades católicas começaram a tomar partido. O racha moral da Igreja se transformava numa guerra de consciências. E no subsolo do Vaticano, os engenheiros do Vox Caelestis testavam suas ondas em um laboratório escondido, onde monges em transe murmuravam trechos bíblicos com os olhos fixos em telas pulsantes. Gregório XVII o assistia tudo de sua sacada particular, a mão erguida em bênção, o olhar fixo na cúpula de São Pedro. O rebanho precisa de uma só voz, que essa voz será a minha. Nos Alpes, Luca, Amélia e Dom Elijah sabiam que o tempo havia acabado. A partir dali, qualquer passo seria guerra. O quinto selo estava prestes a ser rompido. O mosteiro estava imerso em silêncio quando a irmã Amélia encontrou entre os documentos antigos levados de Roma uma folha amarelada com símbolos estranhos. No alto, uma inscrição em latim: In persecutione extrema SRE sedebit. Ela olhou para Luca e murmurou: na última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará. É o lema final da profecia de São Malaquias. Dom Elijah se aproximou. O nome ecoava como maldição entre os muros do Vaticano. Escrita no século XII por um monge irlandês, a profecia listava todos os papas até o fim dos tempos, cada um representado por um lema obscuro. E o último, chamado Petrus Romanus, viria em tempos de destruição e juízo. Muitos acreditam que essa profecia é apenas superstição, disse Elijah, mas Gregório XVII parece usá-la como roteiro. Ele acredita ser o último, o escolhido. Luca folheava o livro antigo em que a profecia estava codificada. Para sua surpresa, encontraram uma nota marginal, escrita à mão por um antigo bibliotecário vaticano, morto em circunstâncias suspeitas em 1983. Quando o trono for tomado por aquele que fala em nome da unidade, mas age em nome da torre, saibam que o tempo chegou. O sinal será dado com a quebra do quinto selo e a ativação da voz. A torre, murmurou Amélia. A torre de Babel. Elijah assentiu. A comparação é clara. Gregório está unificando línguas, doutrinas, corações. Mas para quê? Para alcançar o céu como os homens da Torre de Babel? Ou para destruir a diversidade criada por Deus? Em Roma, Gregório XVII, ao saber que a profecia de Malaquias estava sendo debatida abertamente por dissidentes, tomou uma decisão simbólica. Renomeou a Cúria Romana como a Casa de Pedro Redivivo e passou a assinar decretos como Petrus Ter. O primeiro Pedro fundou a Igreja. O segundo a levará ao seu renascimento, ou ao seu julgamento, declarou ao novo consistório de cardeais, muitos dos quais eram seus indicados. Com isso, reacendeu-se o temor escatológico. Jornalistas começaram a especular sobre a profecia, e os sites religiosos explodiram em teorias. Um culto digital chamado Veritas Petri afirmava que Gregório era de fato o último papa antes do fim dos tempos. Do outro lado, a Ordo Veritatis reunia provas de que o Vox Caelestis seria ativado no dia do solstício, em uma cerimônia global transmitida de 7 capitais ao redor do mundo. O evento seria chamado de Aurora Fidei, a Aurora da Fé. Luca percebeu o risco. Se esse sistema entrar em funcionamento, não só teremos uma nova religião híbrida, mas um controle espiritual absoluto, onde o Papa será literalmente a única voz ouvida. Amélia, antes cheia de fé cega na Igreja, agora tremia. Ele não quer apenas ser Papa, quer ser consciência universal. Na ONU, o Vaticano já havia garantido um assento simbólico no Conselho de Ética Global. A justificativa era a preservação de valores fundamentais da humanidade. Mas nos bastidores, diplomatas viam a manobra como uma tentativa de unificar moralidade e fé sob um só líder. Enquanto isso, em países com maioria católica, movimentos civis alinhados ao discurso de Gregório
começaram a pressionar pela revogação de leis que iam contra a moral oficial da Igreja. Aborto, eutanásia, casamento homoafetivo. A influência do Papa tornava-se lei, e lei que não se podia discutir. Ao redor do mundo, padres que recusavam essa nova ortodoxia foram suspensos ou substituídos. Igrejas passaram a projetar mensagens sincronizadas em suas homilias. Vozes idênticas, entonações repetidas, sem margem para interpretação. O quinto selo estava sendo quebrado aos poucos, em cada consciência capturada. Dom Elijah convocou uma reunião urgente. Ele tinha um plano: invadir um dos centros de retransmissão do Vox Caelestis, escondido sob a abadia de Saint-Odile, na Alsácia, antes da Aurora Fidei. Se destruirmos o núcleo antes da ativação, a rede colapsa. Mas temos pouco tempo. O grupo sabia que a profecia talvez não fosse apenas um aviso. Era um mapa. E segundo a lógica oculta nas palavras de Malaquias, o mundo agora dependia de quem ousasse desafiar Pedro o Romano. A contagem regressiva começava, e a fé do mundo seria colocada à prova. O céu sobre a Europa amanhecia em tons rubros. Em 7 capitais do mundo, altares foram erguidos como antenas de fé. A cerimônia batizada de Aurora Fidei seria transmitida em tempo real, unindo bilhões de pessoas sob a mesma prece. O Vox Caelestis, o sistema espiritual centralizado criado sob o comando de Gregório XVII, estava pronto para ser ativado. No interior da abadia de Saint-Odile, na Alsácia, o clima era tenso. A Ordo Veritatis havia se infiltrado no subterrâneo do mosteiro, onde um dos centros de retransmissão do sistema estava escondido. Dom Elijah, Luca e irmã Amélia se preparavam para sabotar o ritual de ativação. Eles tinham menos de 5 horas. Se conseguirmos desconectar este centro, causamos um colapso na malha de sincronia global, disse Elijah, examinando os cabos energéticos que serpenteavam como veias negras sob o altar. Amélia, com os olhos vermelhos, sussurrou: ou então provocamos uma reação em cadeia imprevisível. Luca assentiu em silêncio. A fé que um dia os movia agora era sua única arma contra uma máquina construída com as próprias ferramentas da religião. Na superfície, monges marchavam ao som de uma liturgia pré-gravada. Todos usavam o mesmo timbre, a mesma entonação, a mesma voz. Em Roma, Gregório XVII lhe vestia uma túnica branca bordada com fios de ouro. À sua frente, um microfone cristalino, feito de quartzo lapidado do Monte Sinai. Chamavam-no de O Canal. Por ele, a voz do Papa seria projetada em 7 línguas simultâneas. Ele sorriu antes de falar. Chegou o tempo da união. Que minha voz seja a vossa consciência e a vossa alma minha extensão. Em nome da paz, da moral e da verdade universal. Nas telas ao redor do planeta, fiéis choravam. Outros se ajoelhavam em êxtase. O Vox Caelestis entrava em operação. Mas em Saint-Odile, algo deu errado. Quando Elijah cortou o primeiro cabo, as luzes tremeram. Um som metálico ecoou do altar. Uma figura surgiu das sombras. Era o cardeal Vico Altemps, enviado pessoal do Papa. A quem serve a dúvida quando o mundo implora por ordem? Disse ele, com um leve sotaque romano. Luca sacou uma pequena cruz de prata e apontou. A dúvida é o que nos faz humanos. Só máquinas obedecem sem pensar. Altemps sorriu. Seus olhos revelavam algo além da fé. Eles ardiam como carvão sob a neve. Vocês acham que ele quer controle? Não. Ele quer salvação. Ele viu o que está por vir. E vocês ainda não entenderam. Entendemos que vocês sacrificaram a liberdade por uma ilusão de unidade, retrucou Amélia. E isso é imperdoável. Com um movimento brusco, Elijah ativou um dispositivo escondido sob seu manto. Uma descarga. Percorreu os circuitos do altar, explodindo os transformadores de energia. O chão tremeu. As paredes ecoaram um cântico invertido. O centro havia sido destruído, mas a vitória era incompleta. Há mais 6 centros. O ritual já começou. Vocês apenas atrasaram o inevitável, disse Altemps ferido antes de desaparecer nas catacumbas do mosteiro.
Enquanto fugiam, as notícias chegavam via rádio. Falha técnica interrompe transmissão em Estrasburgo. Mas cerimônia continua normalmente em Tóquio, Cidade do México, Manágua, Manila, Nairobi e Melbourne. O Papa, com os olhos fechados, permanecia imóvel no altar de Roma. Sua voz, agora amplificada pelas 6 cidades restantes, ecoava com uma clareza que assustava. A dúvida será erradicada, a fé será integrada, a humanidade renascida sob uma só luz. O Vox Caelestis, mesmo danificado, seguia funcionando. E o mundo ouvia. Nos dias seguintes, relatos de mudanças comportamentais começaram a surgir. Pessoas relatavam sonhos idênticos, reações sincronizadas, escolhas morais feitas com base em intuições que pareciam programadas. A Ordo Veritatis classificou o fenômeno como sínodo mental coletivo, um estado de consciência moral induzido por frequência vocal espiritual. Era o início do que Gregório chamava de a Era do Espírito Integrado. E agora restava uma pergunta. Quem ainda tinha voz própria no mundo, da única voz? O mundo parecia ter encontrado finalmente a ordem. Governos antes fragmentados passaram a seguir diretrizes morais ditadas diretamente do Vaticano. O Vox Caelestis, mesmo com a falha no centro de Estrasburgo, estava plenamente funcional nos outros 6 pontos cardeais do planeta. E, com ele, uma nova era havia começado. Na ONU, o representante do Vaticano passou a ter cadeira permanente no Conselho de Segurança, algo antes inimaginável. Leis globais começaram a ser reescritas com base em documentos elaborados pela Congregação para a Doutrina da Fé. A influência espiritual agora era política, econômica e total. Em um colégio de Buenos Aires, alunos começaram a estudar não só matemática e ciências, mas também a nova disciplina obrigatória, Ética Vaticana, aplicada. Os professores seguiam manuais padronizados com citações diretas do Papa Gregório XVII. As crianças aprendiam que obedecer à voz do Espírito integrado é obedecer à essência da humanidade. Mas nem todos estavam integrados. Dentro do Vaticano, um grupo secreto de cardeais começou a desconfiar do poder absoluto que Gregório havia acumulado. Eles se reuniam em silêncio, em sessões clandestinas chamadas de Concílio das Sombras. O Papa não dorme há dias, não se alimenta. Dizem que ele ouve a voz de Deus a cada segundo. Mas, e se essa voz não for divina? Perguntou o cardeal Antinori, um teólogo com décadas de serviço. Ou pior, respondeu o cardeal Mezzini. E se essa voz for dele mesmo? Esses prelados suspeitavam que Gregório estivesse sendo influenciado por algo além do Espírito Santo. Os fenômenos de sincronização coletiva haviam ultrapassado os limites do aceitável. Em Berlim, manifestantes a favor da liberdade religiosa foram encontrados ajoelhados em transe, dizendo ter ouvido a voz em seus sonhos. Em Nairobi, líderes muçulmanos relataram ouvir cantos latinos em suas preces. Era como se o mundo inteiro estivesse sintonizado na mesma frequência. Nos subterrâneos do Vaticano, escondidos sob a Biblioteca Apostólica, os rebeldes encontraram registros antigos de uma heresia extinta, a doutrina unívoca, que afirmava que a verdadeira salvação só haveria quando todos os seres humanos compartilhassem uma única consciência moral, abolindo o livre-arbítrio. Essa doutrina fora condenada séculos atrás e, curiosamente, seu texto base desaparecera. Até agora. Isso é o Vox Caelestis. Ele não é apenas um amplificador espiritual, concluiu Antinori. É uma matriz de unificação cognitiva. Enquanto isso, a Ordo Veritatis continuava ativa. Elija, Amélia e Luca haviam se escondido em uma cripta nas montanhas da Bósnia, onde rumores diziam haver um dos últimos códices originais da Bíblia, anterior ao Concílio de Nicéia. Acreditavam que nele haveria uma pista para combater o sistema. Amélia lia um trecho em aramaico. Aquele que falar com todas as bocas perderá a própria alma. Luca franziu a testa. Isso é sobre o Papa? É sobre o que ele se tornou. Um espelho de todos e, por isso, vazio de si mesmo, respondeu Elijah. Gregório XVII.
Agora falava menos em público. Sua presença, no entanto, era constante. Os fiéis podiam ouvir sua voz através de pequenos transmissores implantados em igrejas e residências. Ele aconselhava casais, repreendia pecadores e consolava os aflitos, tudo em tempo real. Milhões passaram a chamá-lo não mais de Papa, mas de Conscientia, a consciência universal. O Concílio das Sombras decidiu agir. Num ato ousado, enviaram uma carta codificada ao Papa, exigindo um encontro privado. A resposta veio hora depois escrita à mão. Meus filhos, se desejam ouvir o Espírito, venham, mas não esperem voltar com a mesma fé. Eles iriam. A próxima reunião aconteceria no Salão Branco, uma câmara selada atrás do trono papal, usada apenas em situações de emergência doutrinária. Nenhum papa entrava ali sem enfrentar suas próprias visões. Enquanto isso, um novo fenômeno começou a ser registrado. Em algumas regiões, pessoas desconectavam-se espontaneamente do Vox Caelestis. Os primeiros chamavam-se de os silenciosos. Eles não ouviam mais a voz. Eles estavam despertando. O mundo inteiro estava sintonizado. Todos os lugares, todas as mentes, conectadas pelo Vox Caelestis, exceto por um pequeno grupo de pessoas, que, de algum modo, haviam se tornado imunes àquela voz onipresente. Eles eram conhecidos como os silenciosos, e a cada dia, mais indivíduos se viam retirados dessa realidade unificada, embora ninguém soubesse exatamente como ou porquê. Em uma pequena vila no interior da Áustria, uma mulher chamada Eva, sem querer, fez parte do movimento silencioso. Durante semanas, ela sentira um distúrbio em sua mente. Uma sensação estranha, como se algo estivesse fora de lugar. Não mais ouvia a voz do Papa em seus sonhos ou pensamentos diários. A conexão se rompeu e o vazio foi preenchido por um tipo de liberdade silenciosa. Eva começou a perceber coisas que antes eram invisíveis. O olhar vago dos outros cidadãos que pareciam estar apenas vivendo de acordo com um script pré-determinado. Ninguém mais questionava ou falava sobre o que estava acontecendo no mundo. Todo mundo parecia aceitar a ideia de que se a voz disse que algo estava certo, então era verdade. Mas ela sabia que a voz não vinha mais de Deus. Ela vinha de algo muito mais profundo e perturbador. Ela decidiu agir. Mas Eva não estava sozinha. Em várias partes do mundo, pequenas manifestações de desobediência começaram a aparecer. Um agricultor na Polônia não seguiu a linha de moralidade do Vox Caelestis sobre a preservação ambiental e fez um ato de protesto. Cortou uma árvore antiga, desafiando o novo Código Universal de Preservação Divina que o Papa tinha imposto. Em Tóquio, um jovem artista pintou um mural questionando a liderança de Gregório XVII e os efeitos do Vox Caelestis sobre a liberdade humana. Mesmo em Jerusalém, onde a comunidade religiosa era profundamente ligada ao Vaticano, surgiram sinais de resistência silenciosa. Mas a maior resistência estava acontecendo na cidade de São Paulo, no Brasil, onde um pequeno grupo de fiéis, liderados por um sacerdote antigo, José, havia começado a realizar encontros secretos. Eles eram os primeiros a chamar a si mesmos de silenciosos. José e seus seguidores se reuniam em igrejas abandonadas, onde ninguém mais se atrevia a questionar o Papa. Durante as missas, não havia mais cantos em latim ou pregações do Papa, apenas momentos de introspecção e meditação silenciosa. Eva viajava a cada mês para se encontrar com José, para ouvir as histórias dos outros silenciosos, aqueles que, como ela, haviam se desconectado da voz de Gregório XVII. Em uma dessas reuniões secretas, José levantou um questionamento que ninguém se atrevia a fazer em público. Por que estamos tão conectados? Perguntou ele com um olhar profundo. Por que não sentimos mais o mesmo poder que uma vez nos guiou? O que aconteceu com a fé pura? Os silenciosos começaram a questionar não apenas o Papa, mas a própria essência do Vox Caelestis. Eles suspeitavam que a conexão não fosse apenas uma bênção divina, mas uma manipulação do livre-arbítrio. Algo que, aos poucos, havia se tornado mais uma prisão do que uma libertação. Eva, enquanto ouvia essas palavras, lembrou-se de um antigo versículo que aprendera na infância.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade era essa? Durante uma dessas reuniões, um misterioso visitante chegou ao templo, onde se encontravam. Era Elijah, o líder da Ordem Veritatis, que após semanas de investigação, havia chegado à mesma conclusão. O Vox Caelestis não era mais uma simples ferramenta de iluminação espiritual. Ele era um controlador, um invasor da mente humana. O Vox Caelestis não nos conecta ao divino, começou Elijah com uma voz grave. Ele nos conecta à vontade de uma única pessoa. A verdadeira liberdade só virá quando derrubarmos essa conexão. José e os outros silenciosos ficaram em silêncio. Alguns hesitaram, mas outros viram a verdade no que Elijah dizia. A voz não era mais um instrumento de fé, mas de poder absoluto. O Papa Gregório XVII tinha se tornado não apenas líder espiritual, mas o tirano de uma humanidade cujos membros não conseguiam mais distinguir sua própria vontade da vontade. Telita. A missão era clara. Os silenciosos precisavam encontrar uma maneira de desativar o Vox Caelestis e devolver à humanidade a capacidade de decidir seu destino. Mas isso não seria fácil. Gregório XVII não estava apenas governando as consciências. Ele estava interferindo na própria essência do ser humano. Para ele, os silenciosos eram os novos hereges, uma ameaça à sua nova ordem mundial. Enquanto os silenciosos se preparavam para essa jornada, Eva recebeu um aviso, uma mensagem secreta dos cardeais do Vaticano. Estamos nos preparando para um grande movimento. A guerra está prestes a começar. Era a última chance. O destino de todos estava em jogo. A batalha pela verdadeira liberdade estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. A guerra não seria travada com exércitos de homens, mas com a mente e a alma de bilhões. Eva sabia que o momento de agir finalmente havia chegado. O Vaticano, que até então controlava as consciências de todos através do Vox Caelestis, estava começando a perceber que algo estava acontecendo. Os silenciosos estavam se espalhando e a resistência estava ganhando força. O Papa Gregório XVII, imperturbável em sua torre de poder, convocou uma reunião urgente com seus cardeais mais próximos. Ele sabia que a quebra da conexão representava a queda de sua autoridade absoluta. No entanto, ele não tinha ideia de quão longe os silenciosos estavam dispostos a ir para retomar sua liberdade. Em um centro de operações secreto, em um local desconhecido fora dos domínios do Vaticano, os líderes da resistência se reuniram. Eva, José e Elijah, ao lado de outros membros-chave da Ordem Veritatis, discutiam o plano final. O objetivo era simples, mas arriscado: desligar o Vox Caelestis permanentemente. Não será fácil, disse Elijah, olhando para o mapa espalhado sobre a mesa. O Vox Caelestis não é apenas uma rede de comunicação. Ele está fisicamente integrado no Vaticano, ligado a dispositivos tecnológicos avançados. Precisamos de acesso direto ao centro de controle. Se falharmos, estaremos condenados. José balançou a cabeça com firmeza. Já não temos outra escolha. Se não fizermos isso agora, o Papa terá controle total, não apenas sobre as mentes, mas sobre o futuro da humanidade. Ele não deixará ninguém escapar. Eva observava os rostos dos seus companheiros. A decisão havia sido tomada. Eles iriam invadir o coração do poder de Gregório XVII e acabar com o Vox Caelestis para sempre. O maior desafio não era a batalha física, mas o confronto psicológico. O Vox Caelestis havia penetrado tão profundamente na psique humana que muitos sequer reconheciam mais sua própria identidade. A batalha pela liberdade seria também uma batalha pela consciência. À medida que o plano se desenrolava, Eva e seus companheiros se preparavam para a viagem até Roma. Eles precisariam se infiltrar nas profundezas do Vaticano, onde o Vox Caelestis estava armazenado e gerenciado. A travessia seria feita à noite, quando a segurança seria mais fraca e a entrada no complexo de dados seria possível. Enquanto isso, no Vaticano, Gregório XVII passava noites em claro, meditando sobre os recentes acontecimentos. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. O Papa tinha se tornado tão isolado em sua torre de poder
que mal sabia o que acontecia fora de seus domínios, mas os sinais eram inconfundíveis. Havia um movimento crescente contra sua autoridade, mas a sua confiança era inabalável. Ele acreditava que nada poderia realmente ameaçar o Vox Caelestis. Ele estava errado. No coração da noite, Eva e sua equipe chegaram a Roma. Eles se aproximaram da cidade antiga, camuflados por trajes especiais e com identidades falsas. O Vaticano era um labirinto de segredos e passagens escondidas. E para um grupo de infiltrados como eles, a missão parecia impossível. Mas a fé que tinham na causa os guiava. Eles não estavam apenas lutando contra Gregório XVII, estavam lutando pela liberdade de pensamento, pela recuperação da autonomia humana que o Papa havia tirado. A jornada até o centro de controle do Vox Caelestis foi marcada por desafios imprevistos. Guardas, sistemas de segurança e até espiões secretos tentaram interceptá-los, mas o grupo não vacilou. Cada passo os levava mais perto da liberdade e eles sabiam que, se falhassem, o futuro da humanidade estaria condenado a uma eterna submissão. Finalmente, após horas de infiltração, eles chegaram à sala de controle do Vox Caelestis. Eva sentia o peso da decisão sobre seus ombros. Ao lado dela, Elijah estava pronto para iniciar o processo de desativação do sistema. Mas antes que pudessem agir, uma voz profunda e autoritária ecoou pelas paredes. Sabia que você chegaria aqui, Eva. Era a voz de Gregório XVII. Eva congelou. Como ele sabia? De repente, o Papa apareceu diante deles, como uma sombra do poder que ele sempre representara. Sua presença irradiava autoridade absoluta. Vocês nunca poderão parar o Vox Caelestis. Ele é mais do que uma tecnologia. Ele é a manifestação de minha vontade divina. O mundo foi criado para ser governado por aqueles que têm a verdade e o poder para conduzir os outros. E eu sou aquele que foi escolhido para conduzir o destino da humanidade. Eva o encarou, sentindo uma mistura de raiva e medo. Ela sabia que enfrentava mais do que um homem. Estava enfrentando uma ideologia. A verdade não é propriedade de um só ser, Gregório, respondeu ela com voz firme. A verdade é a liberdade que reside em cada ser humano. E é isso que você tirou de todos. Com um movimento rápido, Elijah ativou o dispositivo. Uma onda de energia percorreu a sala e o Vox Caelestis começou a desativar seus sistemas. O som da conexão, que há tanto tempo dominava as mentes do mundo, foi se silenciando, até desaparecer completamente. Gregório XVII gritou de raiva, mas era tarde demais. O Vox Caelestis não existia mais. A última batalha havia terminado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas para Eva e os outros era o som da liberdade sendo restaurada. Mas o que viria depois? A verdadeira luta pela humanidade estava apenas começando. O silêncio após a queda do Vox Caelestis foi algo que Eva nunca imaginara. Não havia euforia, não havia celebração. O mundo, finalmente livre da manipulação do Vaticano, parecia vazio, quase sem direção. O sistema de controle mental que havia reinado por décadas, talvez séculos, tinha desaparecido. Mas o que restava? Eva e sua equipe estavam no centro do Vaticano, no exato lugar onde o poder do Papa havia sido mais forte. A desativação do Vox Caelestis havia sido uma vitória, mas também havia deixado um vácuo. O que aconteceria agora? Os cidadãos do mundo, desconectados da influência do Papa e de sua doutrina, estavam sendo forçados a enfrentar a realidade pela primeira vez em muito tempo. A guerra mental contra as massas havia terminado, mas a batalha pela alma da humanidade apenas começava. Não podemos esperar que as pessoas mudem de um dia para o outro, disse José, olhando pela janela. Do centro de controle. O que construímos com o Vox Caelestis foi um mundo de certezas, um lugar onde ninguém precisava questionar nada. Agora todos terão que aprender a pensar por si mesmos. Eva sabia que ele estava certo. A libertação não significava que tudo voltaria ao normal automaticamente. O sistema que Gregório XVII e seus predecessores criaram não era apenas uma rede de controle mental. Era uma estrutura fundamental
que sustentava muitas das normas sociais e religiosas do mundo. Sem ele, as pessoas teriam que confrontar suas crenças, suas identidades e, o mais difícil de tudo, suas próprias responsabilidades. O Papa, derrotado e despojado de sua posição divina, estava agora preso. Sua autoridade se desfez diante de todos. Mas como um homem que havia sido adorado como uma figura quase divina, como um monarca absoluto, ele não era facilmente derrotado. Ele havia sido uma peça central na manipulação da consciência humana. Agora ele se tornava um símbolo do que poderia ocorrer se o poder absoluto fosse deixado sem controle. "O que vamos fazer com ele?" perguntou Elijah, quebrando o silêncio. A pergunta estava no ar desde que o Papa foi capturado, mas ninguém parecia ter uma resposta. Eva olhou para ele, então para Gregório XVII, que estava em silêncio. O homem que uma vez representou uma força quase invencível, agora parecia frágil, quase perdido, preso em uma prisão de seu próprio ego. "Ele ainda tem seguidores." Eva respondeu com a voz séria. "Não podemos simplesmente deixá-lo para trás. Sua influência ainda é perigosa, e podemos precisar dele para provar o que aconteceu, para mostrar ao mundo o preço do poder absoluto." A decisão foi tomada. Gregório XVII não seria executado ou esquecido. Ele seria levado para o tribunal, onde seu legado seria julgado e onde as pessoas poderiam ouvir a verdade sobre sua tirania. Mas isso era apenas uma parte da mudança que estava por vir. Enquanto isso, o mundo fora do Vaticano começava a se ajustar. O impacto da queda do Vox Caelestis não era algo que poderia ser sentido imediatamente. Para as massas, a liberdade era abstrata. Elas haviam sido condicionadas a acreditar que o Papa e o Vaticano eram os pilares da verdade. Agora, sem essa orientação, muitos estavam perdidos. Em muitas partes do mundo, o desespero tomou conta. Sem a influência do Papa, os conflitos religiosos se intensificaram. Grupos que antes estavam subordinados à autoridade de Roma começaram a questionar as doutrinas, e o mundo parecia estar à beira do caos. O que aconteceu com as pessoas que estavam conectadas ao Vox Caelestis por tanto tempo? Perguntou José, olhando para Eva. Ele sabia que a desconexão não seria simples. Eva suspirou. Ela sabia que havia muitos que teriam dificuldades em se adaptar. Aqueles que haviam crescido sob a influência do Papa, aqueles que se viam como parte de algo maior, estavam agora confrontando a ideia de que suas vidas haviam sido manipuladas. "Precisamos de um novo começo", disse Eva, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. "O mundo nunca será o mesmo depois disso, mas talvez nesse novo começo possamos ajudar as pessoas a encontrar seu próprio caminho. A verdade não precisa vir de uma figura central. A verdade pode ser algo que cada um de nós descobre por si mesmo." Com o fim do Vox Caelestis, o maior sistema de controle da história humana, o mundo estava agora em um ponto de transição. As populações que um dia haviam sido governadas por uma ideologia única estavam livres para construir um futuro com novas possibilidades, mas também com novos desafios. A liberdade nunca foi uma garantia fácil. Ela exige consciência, responsabilidade e, acima de tudo, ação. Eva olhou para o horizonte. O futuro estava incerto, mas ela sabia que a luta havia apenas começado. Agora, mais do que nunca, seria necessário unir forças, aprender a viver em um mundo sem manipulação, onde a verdade seria mais difícil de encontrar, mas também mais genuína. O despertar da humanidade não seria algo simples. Ele exigiria uma reconstrução profunda das bases do pensamento e da crença. E, no entanto, Eva sabia que esse processo já estava em movimento. O que quer que viesse a seguir, ela e sua equipe estavam prontos para enfrentá-lo. Juntos, estavam prontos para ajudar o mundo a encontrar sua verdadeira liberdade. O sol se erguia lentamente no horizonte, iluminando as ruínas do Vaticano, agora silenciosas. Era o amanhecer de uma nova era, mas a paz era frágil. Eva e seus aliados estavam longe de celebrar a vitória. A queda do Vox Caelestis havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada ainda mais complexa. O verdadeiro desafio agora era reconstruir um mundo que tivesse se perdido por séculos sob a opressão da Igreja.
O que fazemos agora? Perguntou Elijah, a dúvida em sua voz refletindo a incerteza que dominava o grupo. Eva olhou para o edifício que outrora fora o coração da tirania. O Vaticano era agora um símbolo de um passado que deveria ser desconstruído. Mas a tarefa que tinha à frente era árdua. Os corações e mentes das pessoas não seriam transformados facilmente. E a queda do Papa, embora significativa, não apagaria os séculos de poder e influência que ele havia exercido. Agora é quando começamos a reconstruir, respondeu. Eva com um tom firme, mas cansado. A liberdade tem um preço. Precisamos garantir que o mundo, agora livre da manipulação, encontre um novo caminho. A mudança não virá sem esforço. O que se seguiria era um mundo que precisaria redefinir sua estrutura, seus valores, suas crenças. As comunidades precisavam ser curadas. Mas o que era a cura quando as raízes de uma mentira se estendiam por gerações? Eva sabia que, para começar a reconstrução, precisaria de mais do que destruição simbólica. A liberdade conquistada não poderia ser uma anarquia. A sociedade deveria aprender a se governar de novo, sem os grilhões de uma autoridade suprema. Na Itália, a situação era particularmente delicada. O Vaticano, por séculos, havia sido o centro espiritual, político e econômico. Suas propriedades, riquezas e influência não desapareciam da noite para o dia. A Igreja ainda possuía vastos recursos, e o impacto do vazio deixado por sua queda estava sendo sentido em todo o país. O Vaticano tinha dominado a vida pública, de modo que a mudança trazia um vácuo não apenas político, mas cultural. Nós precisamos de uma nova forma de governo, afirmou José. Não podemos simplesmente colocar o povo em um vácuo de poder. A reconstrução de um Estado sem a presença da Igreja exige uma estrutura que não seja tão centralizada, que promova a colaboração e a equidade. Eva concordou, pensando no que seria necessário para criar uma nova estrutura. O Papa, agora sem seu reinado, ainda influenciava muitas nações ao redor do mundo. Os laços que ele havia criado com governantes e líderes globais não se desfaziam facilmente. Precisamos estabelecer novos paradigmas, disse Eva. A democracia, os direitos humanos, a liberdade de expressão. Devemos reforçar esses princípios como a base para o novo mundo que estamos construindo. Mas a resistência seria inevitável. As instituições que haviam sido moldadas pela Igreja durante séculos não se dissipariam sem luta. A crença cega e a obediência à autoridade não desapareciam em um estalar de dedos. E o mais desafiador de tudo seria tentar restaurar a confiança nas instituições que haviam sido corrompidas pelo regime do Papa. A primeira missão era educar. Eva e sua equipe sabiam que a mudança não poderia ser imposta com força, mas precisaria ser construída pacientemente através da educação e da reflexão. Precisavam mostrar ao mundo o custo do controle absoluto e as vantagens de uma liberdade fundamentada na verdade e na responsabilidade individual. O mais difícil seria lidar com a sombra do passado. A culpa dos que haviam sido cúmplices do regime papal não desapareceria facilmente. Havia muitos que haviam se beneficiado do sistema opressor e muitos outros que ainda viam o Papa como um líder espiritual inquestionável. Eles acreditam que a única verdade é a que o Papa lhes disse Elijah, ao observar a movimentação nas ruas. Mas o que fazemos quando a verdade que eles conheciam é desmontada? Eva olhou para ele, contemplativa. Eles estavam enfrentando um mundo fragmentado e o mais desafiador seria a reconstrução da verdade. O Papa, por tanto tempo, havia sido a fonte única de autoridade. Mas a verdade era uma busca coletiva, não uma imposição. O caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas Eva sabia que a jornada era necessária. O desafio era monumental. Eles precisariam de líderes novos, dispostos a aprender com os erros do passado, e cidadãos dispostos a aceitar que a liberdade não era dada, mas conquistada todos os dias. A reconstrução seria não só física, mas, mais importante ainda, espiritual. Devemos começar com os jovens, disse José, como se tivesse chegado a uma conclusão importante.
Eles são os que ainda podem aprender a viver em um mundo sem o domínio do Papa. Podemos ajudar a moldar suas mentes com... A verdade, Eva assentiu. O futuro não poderia ser o mesmo para aqueles que cresceram sob o controle da Igreja. Eles teriam que aprender a ver o mundo de uma nova maneira, longe da opressão, longe da manipulação. A reconstrução seria uma jornada de paciência, onde os valores da liberdade, da verdade e da responsabilidade seriam fundamentais. O maior desafio não era construir um novo governo, mas reconstruir a alma da humanidade. O Papa havia caído, mas agora era o momento de cada um se levantar e seguir em frente. O novo mundo estava nascendo, e Eva sabia que o caminho seria difícil, mas que, no final, a humanidade seria mais forte por ter enfrentado o mal que a havia controlado por tanto tempo. Os dias após a queda do Papa foram de reconstrução, mas também de grande introspecção. Eva sabia que o maior obstáculo à verdadeira liberdade seria a batalha pela verdade. Durante séculos, o Vaticano não só governara o mundo espiritual, mas também ditara a narrativa de tudo o que acontecia na Terra. Agora, sem a figura do Papa, o vazio de autoridade deixava os corações e as mentes dos fiéis fragmentados, à procura de respostas. Eva estava consciente de que, para que o novo mundo prosperasse, seria necessário iluminar os cantos escuros da história que a Igreja havia escondido. O conhecimento sobre os abusos de poder, as mentiras e os segredos guardados dentro dos muros do Vaticano não poderia permanecer nas sombras. A verdade precisava vir à tona, não como uma acusação, mas como uma libertação. Não podemos continuar vivendo com as mentiras do passado, Eva dizia, olhando para o horizonte. Precisamos que as pessoas compreendam o que realmente aconteceu e o impacto disso em nossas vidas. José, sempre pragmático, estava a seu lado, preocupado com as repercussões. Ele sabia que a verdade poderia ser um terreno instável. Quando as estruturas de crenças fundamentais começam a desmoronar, o que sobra é o caos. Mas como vamos fazer isso? Perguntou José, com uma expressão cética. As pessoas vão acreditar em nós? Ou o que vamos dizer será visto como mais uma conspiração? Eva sabia que esse era o dilema. A história contada pelo Vaticano durante tanto tempo era como uma rocha dura e imutável. E agora eles estavam tentando quebrá-la, revelando os ossos que estavam escondidos sob a carne do império. Como as pessoas reagiriam quando vissem que tudo o que acreditaram por tanto tempo era uma farsa? Precisamos ir além das palavras, disse Eva com determinação. Devemos criar um movimento de verdade, onde a história é reconstruída a partir de novas fontes, onde as testemunhas reais dos abusos possam falar. Ela sabia que precisava ir além da teoria. As evidências estavam espalhadas por todo o mundo, escondidas em arquivos secretos, em documentos antigos e nos testemunhos daqueles que haviam vivido sob o domínio da Igreja. Agora era hora de unir todas essas peças e apresentar ao mundo a verdadeira face do poder papal. O trabalho de revelar a verdade começaria com um projeto audacioso. Eva e seus aliados decidiram criar um centro de estudos dedicado à documentação de todos os crimes e injustiças cometidos pela Igreja ao longo dos séculos. Não apenas os abusos de poder, mas também as manipulações das verdades espirituais e as distorções que haviam sido impostas às massas. A verdade não seria apenas uma revelação, seria um monumento à resistência. O projeto atraiu muitos seguidores, mas também muitos inimigos. A resistência vaticana, embora enfraquecida, ainda tinha poder em várias partes do mundo. Muitos católicos fervorosos viam na disseminação da verdade uma heresia, uma tentativa de destruir o que ainda restava da fé. O movimento de Eva se tornava assim um campo de batalha tanto espiritual quanto político. Precisamos começar com a base, sugeriu Elijah, um dos primeiros a se unir a Eva. As pessoas precisam entender que a verdade não ameaça a fé, mas a fortalece. Se destruirmos as mentiras, reconstruiremos uma fé verdadeira, livre da manipulação. Eva concordou, mas sabia que isso seria um desafio monumental. A crença não seria facilmente dissipada.
O Papa tinha sido uma figura de poder absoluto por séculos, e as pessoas que confiavam nele sentiam que sua fé estava sendo atacada. Muitos, mesmo após a queda do Vaticano, ainda buscavam respostas em uma autoridade que se desmoronara. O que faremos com aqueles que se recusam a aceitar a verdade? Perguntou José, olhando para a crescente oposição. Se as mentiras forem desfeitas, muitos irão se sentir perdidos. Alguns podem até se revoltar. Esse é o preço da liberdade, respondeu Eva, com uma intensidade que surpreendeu até ela mesma. A verdade nos libertará, mas não podemos evitar o sofrimento que virá com ela. A transformação começa com a dor, mas ao final ela trará a cura. As primeiras etapas do movimento foram marcadas por protestos, mas também por momentos de reflexão profunda. Conferências, debates e exposições sobre os erros do passado começaram a espalhar-se pelo mundo. Cada peça de evidência que surgia era uma semente plantada na mente do povo, e embora muitos resistissem, a curiosidade se espalhava como fogo em campo seco. Eva sabia que os próximos anos seriam decisivos. A verdade, uma vez exposta, não poderia ser escondida novamente. E embora soubesse que o processo seria longo e doloroso, ela também sabia que era o único caminho para curar um mundo partido. O poder do Papa havia sido desmantelado, mas o poder da verdade seria o maior farol a guiar a humanidade no novo mundo. A verdade não era apenas uma revelação histórica, mas uma promessa de um futuro livre. E com isso em mente, Eva se preparava para as batalhas que viriam, sabendo que a guerra pela verdade seria longa, mas ao final, inevitavelmente vitoriosa. A batalha pela verdade estava longe de ser simples. Embora o mundo tivesse testemunhado a queda do Papa, as estruturas que haviam sustentado o Vaticano por séculos não se dissiparam com um simples gesto. Em vez disso, Eva viu-se diante de um panorama desafiador, onde a verdade e a reconstrução não seriam meras palavras, mas ações que exigiriam coragem, resiliência e, acima de tudo, paciência. Após a abertura do Centro de Estudos que documentava os crimes históricos do Vaticano, Eva percebeu que o impacto imediato não seria a aceitação da verdade, mas a criação de uma grande onda de questionamento. As pessoas não estavam prontas para ver a Igreja sob uma nova ótica. Para muitos, o Papa ainda representava algo que transcende a razão, um símbolo que não podia ser desmantelado sem que uma parte de seu ser fosse também quebrada. Era preciso, então, encontrar um equilíbrio delicado entre revelar a verdade e respeitar as crenças dos que ainda não podiam deixar para trás o peso da fé. Na praça pública, discursos eram feitos diariamente. Líderes do movimento de Eva erguiam suas vozes não para atacar, mas para educar. A palavra heresia já não fazia mais parte de seu vocabulário, pois a missão agora não era destruir, mas reconstruir. Reconstruir a confiança das pessoas na Igreja. Reconstruir a história de forma justa, sem as distorções que haviam sido impostas pelos poderosos. Eles estavam oferecendo uma nova perspectiva, mas isso não significava que todos estivessem dispostos a aceitá-la. José, que sempre foi o mais pragmático entre eles, observava a crescente tensão nas ruas e nas fronteiras das cidades. A resistência estava se tornando cada vez mais forte. Alguns viram no movimento uma tentativa de derrubar tudo o que era considerado sagrado, enquanto outros sentiam que suas próprias identidades estavam sendo ameaçadas. A verdade, mesmo quando proclamada com boa intenção, não era vista por todos como algo benéfico. Eva, há um limite para o que podemos fazer, disse José com uma expressão grave. Estamos começando a perder o apoio de muitos. As pessoas estão assustadas e a resistência está crescendo. Eva olhou para ele, uma sensação de dúvida começando a se infiltrar em sua mente. Ela sabia que José estava certo. A luta pela verdade havia sido um objetivo nobre, mas à medida que a oposição aumentava, a linha entre o bem e o mal parecia cada vez mais embaçada. José, eu sei o que você está dizendo, respondeu Eva com um suspiro profundo. Mas a verdade é uma semente que precisa ser plantada. Não importa quão escura seja a noite, a semente sempre cresce e a luz sempre vem. Precisamos acreditar nisso, mas nem todos estavam dispostos a esperar pelo amanhecer.
Havia aqueles que viam a resistência como algo mais do que apenas oposição, política ou religiosa. Alguns viam nas palavras de Eva um desafio à própria ordem do universo, um ato de rebelião contra algo que eles acreditavam ser divinamente estabelecido. Aqueles que mantinham as últimas correntes do poder vaticano em suas mãos estavam agora em alerta máximo. Em um movimento inesperado, o Vaticano, ainda com vestígios de poder, decidiu tomar uma medida drástica. Um novo líder espiritual havia sido escolhido. Alguém que não apenas mantinha o dogma tradicional, mas que também começava a usar a política e os meios diplomáticos para desafiar a crescente influência do movimento de Eva. Este novo Papa, conhecido por seu nome de guerra, como Gregório, era um homem de grandes habilidades políticas e uma astúcia notável. Ele sabia que o poder de qualquer Papa não estava apenas em suas palavras, mas na habilidade de influenciar corações e mentes, manipulando eventos globais e mantendo uma imagem de autoridade indiscutível. Gregório declarou em um discurso internacional que o Vaticano não se renderia e que continuaria sua missão de salvar a alma humana. Era, em seus olhos, uma guerra entre a luz e a escuridão, uma guerra que ele acreditava que a Igreja sempre venceria. O desafio havia sido lançado. Eva sabia que o confronto que estava por vir não seria apenas físico, mas simbólico. Era uma luta de ideias, de mundos opostos tentando coexistir. Não se tratava de batalhas de sangue, mas de corações e mentes que precisavam ser convencidos de que o futuro poderia ser algo novo, não baseado em mentiras e manipulações, mas, na verdade, na liberdade e na justiça. Isso é apenas o começo, disse Eva com um tom de voz firme, mas que escondia a tristeza que começava a pesar em seu peito. O caminho à frente será árduo, mas é o único caminho que podemos seguir. José, agora mais confiante na decisão de Eva, assentiu. Ele sabia que estavam prestes a entrar em uma nova fase da batalha, onde não seriam mais apenas figuras anônimas lutando contra um império invisível. Agora, o movimento tinha uma face pública e o Papa Gregório, com todo o seu poder e influência, representava o maior obstáculo de todos. A guerra pela verdade havia se tornado uma guerra global. Eva sabia que, independentemente do que acontecesse, a verdade prevaleceria. Mas como? Esse ainda era um mistério. Eles estavam prontos para enfrentar o maior desafio de suas vidas,